muitas mulheres, elas chegam para mim me relatando essa dificuldade, não consigo emagrecer porque o meu metabolismo está muito lento, e eu sei que isso é por causa da minha idade, que está atrapalhando. E aí, vou trazer uma coisinha para a gente pensar. Se a idade for algo tão limitante quanto a gente acredita que é, e quanto a gente é também levado a acreditar que é, pensem comigo uma coisa. Só pensando na questão da idade, tá? Se a idade ela é tão limitante, o que é que explica, o que é que justifica jovens, mulheres jovens de 20, 22, 23, 25 ou até menos do que isso, até mesmo na infância, o que justifica que essas mulheres tenham tanta ou mais dificuldade de emagrecer do que uma mulher de 40, 50 e até 60 anos? Então a idade, gente, a idade, ela não é o maior problema, não. Porque se fosse, as mulheres mais jovens, elas não teriam a mesma dificuldade que uma mulher com mais idade. A gente fica muito nesse discurso, passou dos 30, tudo complica. Mas não é bem assim. Não é assim que funciona. E às vezes ter esse pensamento, às vezes acreditar nisso, já faz com que automaticamente, quando a gente chega nos 30, a gente já comece a alimentar muitas crenças, muitas limitações. Não, agora já tô com 30, já vai ficar mais difícil mesmo. Mas agora depois dos 30 é mais complicado. Pois é, tá meio difícil, mas é porque, né, já tô com mais de 30, já tô com 40, já tô com 45. E a gente acaba se amarrando muito nesse discurso da idade e acaba muitas vezes deixando de fazer o que a gente poderia fazer e ter resultado, porque a gente está acreditando que a idade é que está limitando, que a idade é que está atrapalhando. E não é bem assim que funciona. Mas o metabolismo não diminui com a idade, Gladys? Bom, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, sim, a gente vai tendo alterações no nosso metabolismo. O que são essas alterações? O que é metabolismo? O metabolismo, o tanto de calorias que a gente gasta ao longo de um dia, mesmo em repouso, a forma como o nosso organismo vai receber os nutrientes, usar esses nutrientes, armazenar esses nutrientes, ela vai ficando diferente. A forma como a gente produz hormônios também vai ficando diferente. O nosso nível de massa muscular magra também vai ficando diferente. Com o passar dos anos, sim, a gente vai perdendo um pouco da nossa massa muscular magra, ao longo dos anos isso vai aumentando essa perda e a gente vai tendo uma tendência a acumular mais gordura. E isso atrapalha o emagrecimento? Sim, isso atrapalha o emagrecimento. Por quê? Níveis mais altos de massa muscular magra são positivas para a gente ter resultados melhores no emagrecimento. Mas isso, prestem bem atenção, não impede o emagrecimento. Nosso metabolismo modifica conforme a nossa idade. A maioria das pessoas falam que o metabolismo diminui, tá? Mas é que ele modifica. O funcionamento dos nossos sistemas, ele modifica. Então, a gente vai ter essa questão da massa muscular magra que vai diminuir, a gente vai ter uma tendência maior a acumular gordura, a gente vai ter uma produção diferente dos hormônios e também, ao longo da vida, nós mulheres, nós vamos passando por muitas coisas. Então a gente passa lá pela menstruação, muitas de nós passam por maternidade, às vezes mais de uma gestação. E muitas de nós tentamos ao longo da vida muitas coisas, muitas estratégias, muitas técnicas, a gente faz muitos desafios, toma remédio, faz massagem, faz cirurgia, faz dieta para tentar emagrecer. E isso também influencia na forma como o nosso metabolismo vai responder depois, conforme a idade vai passando. Então, não é só pelas perdas naturais ao longo dos anos que o nosso metabolismo vai funcionar de um jeito diferente. Não. É de acordo com tudo que a gente fez com esse nosso corpo ao longo dos anos. E isso vai incluir também o tipo de alimentação que a gente foi
desenvolvendo ao longo dos anos. Como que essa alimentação participou da composição corporal que eu tenho, ou seja, quanto por cento eu acumulo de gordura, quanto eu vou ter de massa muscular magra, isso tudo vai influenciar. Então, o metabolismo ele fica diferente com a idade? Sim, ele fica. Mas aí a gente precisa avaliar toda a história de vocês em relação ao emagrecimento. Tudo o que você já fez para emagrecer e que não deu certo interfere também no funcionamento do teu metabolismo. Não é que é a idade que faz isso acontecer, é tudo que você já fez. Como assim, Gladys, tudo que eu já fiz? Quantas dietas você já fez? Que tipo de dieta foi? Que impacto essas dietas tiveram? Geralmente essas coisas que a gente faz, dieta líquida, dieta do ovo, a Duncan, cetogênica, low carb, o próprio jejum, elas vão dar uma bela de uma bagunçada no nosso organismo. E aí ele começa a responder diferente. Por isso também que muitas mulheres jovens que têm um nível bom de massa muscular, que conseguem ainda ter uma boa produção hormonal, não conseguem emagrecer, porque às vezes essas mulheres elas também já bagunçaram muito o metabolismo dela com estratégias que não são saudáveis, com estratégias que não trazem resultados positivos. E aí o metabolismo vai dando realmente aquela, como a gente chama, desacelerada. Mas tem muito mais a ver com essa nossa história em relação ao emagrecimento do que com a própria idade sozinha. A idade isoladamente, ela não é um fator limitante. Você acha que a idade ela é um fator que limita? Ela até vai ser um fator que sozinho limita lá na frente, a partir dos 60. E olhe lá, porque eu tenho pacientes de 60 anos que estão emagrecendo. Então a idade, ela vai ser um fator que vai sim precisar ser considerado, mas ela não é um fator limitante. Ela não é aquele fator que vai impedir você de conseguir ter resultados. Porque se fosse, nenhuma mulher jovem de 18, 20, 23, 25, 28 teria dificuldade, porque ela tá antes dos 30, né? Teoricamente, se o nosso ponto de corte fosse a idade. Então a gente precisa considerar tudo isso que vai bagunçando o metabolismo e vai ter um efeito muito mais negativo do que a idade. Então, se você, mulher, está me assistindo, tem 20 e poucos anos, menos de 30, e tá com dificuldade já agora de emagrecer, presta muita atenção nisso. Vê lá o que você vai fazer, o que você vai procurar testar para ver que resultado tem, porque lá na frente esse testezinho pode te trazer um baita problemão. E se hoje tá difícil, lá na frente vai ser mais, mas não é pela idade, é pelo que você está fazendo agora.